Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje num formato diferente, né, do que a gente tá acostumado de gameplay e tal. A gente vai iniciar com os nossos conteúdos de arte, de Bobbie Goods e etc. Vocês já estão acostumados a fazer live, né, participar comigo nas lives de Bobbie Goods que nós temos feito nos últimos meses, talvez, não sei nem quanto tempo faz. Mas já faz um bom tempo e, como eu tinha falado com vocês, eu tenho preparado alguns conteúdos pra gente fazer vídeos longos e trazer aqui pro canal. Quem sabe vocês gostem desse novo modelo e aí a gente pode aí ir produzindo coisas diferentes e trazendo cada vez mais novidades. Enfim, hoje, sendo uma introdução, eu vou trazer aqui pra vocês algo diferente do que eu estou acostumada a fazer e algo diferente também do que eu tenho visto por aí. Porque eu vi muito teste de caneta, né? O pessoal tem testado muito Ohuhu, tem testado muito Olucopic, Shenhui, a própria Touch que eu tenho, né? Mas eu não vi até agora, pelo menos não chegou até mim, deve ter, né, na internet, mas não chegou até mim dos mais conhecidos, testando a Evoke, que é esse kit de canetas aqui. Então, eu comprei porque já era um kit que eu tava de olho fazia um tempo, assim, eu queria bastante ele. E eu vou testar como a gente já conhece as Touch muito bem, porque toda live estamos lá, nossas velhas guerreiras, com as canetas Touch. A minha base de comparação vai ser essa, né? Eu não conheço o Copic de usar, não conheço o Ohuhu. Então o que eu vou comparar é a caneta Touch com a caneta Evoke, tá bom? E aí, vou mostrar, vamos fazer o swatch e tudo. A verdade, gente, é que eu gravei um vídeo desses pra vocês. Um vídeo completo, acho que tem 1h40. E eu perdi a gravação porque tinha alguns erros de configuração do OBS, enfim. E aí ele tá sem os durex, sem tudo, porque eu abri, né? Eu cheguei a começar um swatch, mas eu vou abrir de novo, analisar as canetas de novo com vocês. E fazer o swatch todo bonitinho, que agora eu tenho um novo modelo de swatch, e testar também uma outra caneta que eu tenho aqui, que a gente vai ver se essa caneta é o look da Posca, tá? Então, bora lá? Vamos lá. Gente, ó, o kit vem super bonitinho. Deixa eu fechar ele de volta pra vocês verem. Ó, Evoke, né, a marca, um kit de 80 cores. Como mostra a indicação aqui, ela tem uma ponta chanfrada e uma ponta fina, tá? Não é ponta brush essa da Evoke. Eu não sei, eu teria até que olhar se tem caneta Evoke de ponta brush, tá? Ela é dessa marca aqui, ó, BRW, que é a que faz Evoke. E ela é uma tinta à base de álcool, como as Touch, ou enfim, todas as que a gente conhece. Então, ó, vamos abrir a caixa. Vem isso aqui eu nem tinha visto. Vem um negócio de plástico aqui, ó. Que eu acho que dá até pra tirar, mas eu não vou estragar minha unha pra tirar isso aqui daqui, porque tanto faz, né? E aí vem aqui se eu bater em vocês, vocês me perdoam. Bater em vocês que eu digo bater na câmera, porque eu não tô acostumada ainda com esse modelo de gravação. A caneta em si, eu peguei uma cor qualquer aqui, né? Deixa eu pegar uma da ponta pra eu não confundir depois pra devolver. Ó, a caneta em si vem escrito aqui. Nossa, muita luz, né? Deixa eu ver se eu consigo pôr uma folha embaixo dela. Aí, ó. Tá vendo, ó? BRW Evoke. Não sei se vai dar pra vocês verem, na tampinha ela tem uns desenhinhos, ó. Nas duas tampinhas ela tem uns desenhinhos, deixa eu ver se eu consigo mostrar assim. Ali, ó. Tá vendo? Um leve relevo nela. E ela é triangular, ó. Tá vendo? Ela não é quadrada que nem a Touch, nem redonda que nem a Ohuhu. Ela é triangular. Então, eu achei a pegada dela bem gostosa. Ela é de um material bem resistente, assim, pelo menos em comparação com o que eu tenho aqui, né, que é da Touch. A da Touch, o plástico parece bem mais fino, bem mais leve, vamos dizer assim, na pegada, do que a da Evoke. Não que ela seja pesada, assim, é uma caneta, né, ela é leve. Mas eu achei que o material parece de melhor qualidade, assim, na pegada. E o pessoal fala muito sobre a Touch ser difícil de abrir. Deixa eu pegar uma outra aqui, que aquela que eu peguei é bem fácil. Ser difícil de abrir.
Mas, gente, eu não acho ela difícil de abrir, de verdade. Agora eu tô achando... Porque, sei lá, peguei errado. Mas, assim, eu não vejo muita dificuldade de abrir a caneta da Touch. Eu não sei se as outras são muito fáceis de abrir. Mas, enfim, eu acho que ela é normal, assim. Não acho super dura pra abrir, não acho que tenha... Nossa, meu Deus, é terrível. Agora, essa aqui da Evoque, cara, ela é difícil de abrir. E ela é ainda mais difícil de fechar. A chanfrada você ainda abre mais fácil. Mas pra fechar é o mesmo absurdo. E a ponta fina pra abrir é mais difícil do que a chanfrada. E pra fechar tão difícil quanto. Ela é dura mesmo. Eu não sei se com o tempo de uso você vai tira, põe essa tampa. Ela vai ficar um pouco mais molinha de tirar. Mas a primeira impressão, assim, no primeiro uso, ela é bem dura de tirar essa tampa. Mas, enfim, é só um detalhe. Isso não vai fazer a caneta melhor ou pior em desempenho, porque a tampa é difícil de tirar, né? Só talvez fiquem doendo os dedos. E o estojinho eu achei bem legal. Ele tem aqui no meio, bem aqui no meio, deixa eu ver se dá pra mostrar. Ó, aqui no meio ele tem uma estrutura quadrada de furinhos, né? Que ela aparentemente vem presa na caixa, tá vendo? Tem uma presilha aqui, então ela vem presa na caixa. Talvez se tirar todas as canetas e empurrar a base, né, a parede da caixa pra tentar tirar, dê pra tirar isso aqui pra deixar as canetas fora dessa caixinha, né? Mas também tem os organizadores de caneta que dá pra tirar e colocar. E essa aqui também dá pra você deixar ela de lado assim, ó, porque a gente costuma armazenar de lado, né? Com a tampinha pra cima, eu não vi problema. Eu só não acho que dá pra deixar com a tampinha pra baixo, porque fica super esquisito, né? Ela fica meio de pé, ó. Tá vendo? Se deixar assim, ela fica fechando. Até que assim dá, mas você ocupa mais espaço aqui na frente, né? Se pra você for viável, você ainda usa aqui de dispenser, bota outras canetas aí e usa ele assim. Eu preferi colocar ela aqui do meu lado assim. E aí elas ficam todas de lado, ainda ficam meio de pezinha, sabe? Eu tô colocando elas aqui do lado junto com as da Touch que estão aqui do lado. Vou deixar aqui meio visível pra vocês, assim, ó. E aí a gente vai começar a trabalhar com esses marcadores. Deixa eu pegar o swatch que eu quero usar aqui. Ó, vamos usar este swatch. E aí eu vou colocar embaixo dele uma folha que eu já cheguei a usar aqui, pra não marcar as demais. E vou fazer na ordem pra vocês. Deixa eu pegar uma caneta aqui pra escrever, né? Os nomes. Aqui, ó. Vou escrever os códigos com essa daqui e a gente vai na ordem que tá aqui, ó. Vamos começar com a preta. Eu não vou usar a ponta chanfrada, tá? Porque eu acho ela muito grande. Eu vou usar a ponta fina. Depois, quando a gente for testar, que a gente vai fazer um desenho ainda, eu uso as duas. Se bem que dá pra usar, ó, metade aqui na ponta fina. Gente, bastante tinta. Achei bom. E a ponta chanfrada, ó. A ponta chanfrada preenche bem mais rápido, né? Olha, uma primeira impressão, assim, eu achei que ela tem bastante tinta. Pigmentou bem o papel, olha lá, ela não ficou falhada com, né, partes brancas. E o preto é preto, né? Bem preto, né? Aquele preto cinza. Eu já gostei, assim. E o deslizar dela no papel eu achei bem gostoso. Sendo bem sincera e honesta, né? Essa aqui, então, é o código 006. A Black. Agora a gente vai fazer, só por convenção, a 0, que é a Colorless Blender. Ou seja, não tem cor, é só um blender mesmo, né? Mas eu vou passar ela aqui, ó. Não vou nem usar a chanfrada porque não tem porquê. E ela já quis fazer um blender aqui com a tinta da impressora. Bacana, bacana. Agora a gente vai para 405, Black Gray. E assim, eu vou dar as minhas impressões das canetas mesmo depois, quando a gente for pintar o desenho. Porque não faz muito sentido eu falar agora, porque eu tô preenchendo bolinhas, né, gente?
um espaço super limitado e tal, não tem grandes desafios, é só preencher a bolinha. E é isso. Mas no desenho, aí eu vou poder falar, ai, gente, achei ótima, achei macia, achei, sei lá, pontadura, difícil de pintar. Eu vou poder dar as minhas opiniões. Até terminar, até fazer o desenho, eu não tenho muito como opinar assim, ah, achei ótima, maravilhosa. Mas o que eu achei foi, ela tem bastante tinta, não tem aquela quantidade de tinta que mancha, que extravasa pra fora da linha do desenho. Ó, você passa, ela dá uma extravasadinha, tá vendo? Só que eu acredito que a maioria dos marcadores façam isso, né? A base de álcool. E depende também muito da folha que você tá usando. Mas não é um absurdo. Ó, eu tô pintando aqui na bordinha do círculo e não tá saindo pra fora. Aqui que saiu foi eu mesmo, eu que borrei. E aqui do lado. E eu acho que essa quantidade de tinta, assim, que sai, que dá uma sangrada, assim, pra fora, ela é boa quando a gente quer fazer degradê. Eu acho ótimo quando quer fazer degradê. Porque você consegue fazer sair uma quantidade de tinta boa para ela se misturar com a próxima tinta e entre uma e outra elas ficarem bem misturadinhas, assim, para não ficar feio a transição de uma cor para outra. Então, eu gosto quando a caneta tem um pouquinho mais de tinta saindo assim. Não pode ser aquele absurdo, né, que mancha, que sangra para fora, né, das linhas do desenho. Mas também não pode ser uma canetinha que é limitada a quantidade que sai. Você tem que ficar esfrega, porque esse esfrega até estraga a ponta da caneta, né? Então, até agora eu tô achando bom. Vamos fazer assim. Eu vou terminar esse swatch pra gente ter uma noção de cada cor, como é que ela desempenha no papel, até pra quando eu for desenhar não precisar ficar indo pela tampinha da caneta aqui. Geralmente não é fiel à cor que ela fica no papel, pra gente ter uma boa referência. E quando eu terminar o swatch, eu volto com o swatch pronto e falo pra vocês o que eu achei dos tons e das cores, tá bom? Porque senão o vídeo vai ficar com 75 horas e a gente não tem todo esse tempo, não é mesmo? Então eu já volto, fica aí com o videozinho acelerado. Bom, pessoal, deu aqui, finalizamos nosso swatch. Eu achei, como eu falei, de desempenho, né? Não posso falar ainda, porque a gente vai saber mais colorindo o desenho que eu vou trazer pra vocês. Mas, eu já posso dizer, assim, que eu achei que tem poucas cores suaves, né? Ele tem muitas cores fortes, vivas. O que por um lado é bom, porque as cores são bem intensas, né? Você não vai ter dificuldade de fazer a cor aparecer. Tem bastante pigmento, todas têm muito pigmento. Mas por outro lado, eu acho que falta ali aquela sequenciazinha, pelo menos de 6 cores pastel, sabe? Um azul clarinho, um vermelho menos pigmentado, um laranja pastelzinho, pra não ficar essa coisa tão intensa, assim. Então, de batendo o olho, assim, a primeira coisa que eu notei já é isso. Tudo muito intenso, tem o seu lado positivo e tem o seu lado negativo. E outra coisa que eu notei também é que tem alguns tons que são muito semelhantes. E aí não precisaria de tantos tons tão iguais e poderia substituir pelos tons pastéis, não é? Por exemplo, aqui, ó. Esses dois verdes, 2283, 2288. E esses dois verdes, o 354 e o 377, gente, tudo bem, num kit de 168 cores faz sentido ter os 4. Nesse kit de 80 não faz, né? Eu poderia deixar esse mais escuro e o mais claro, ou o intermediário mais claro, esse intermediário mais escuro, entende? Eu poderia deixar aqui só 2 desses verdes e colocar um verde pastel, não é? Faz sentido. Esses aqui também, ó, é um degradê bem legal, né? Tá o escuro, um pouco mais claro, um pouco mais claro, um pouco mais claro.
Mas não precisa, olha essas 3 cores aqui como são próximas. Essas 2 pra mim são muito iguais. Muito iguais. Não precisa dessas 2 num kit de 80 cores. Essas daqui também, ó. Ó, 503 a 254. Gente, muito igual. Não precisa. 273, 268. Muito iguais, muito iguais. E essas aqui também. Tudo bem que esse marrom tá bem mais escuro, mas o 462, 188, 181 são muito próximos. Não precisa. Não num kit de 80 cores, né? Num kit de mais cores faz todo sentido. Você colocar quanto mais nuances da cor colocada, a paleta, melhor. Agora, nesse kit aqui, eu achei de verdade que faltou um pouquinho de cor pastel. E eles pecaram em colocar muitas cores muito próximas. Agora, a escala de cinzas eu achei ok. Porque, por exemplo, o que acontece com o meu kit de marcadores da Touch de 168 cores é que me veio, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 28, 29 e 30. De 168, 30 cores são tons de cinza. São 30 tons de cinza. Gente, é muito tom de cinza para 168 marcadores. Se fossem 300... Então, eles, na distribuição de cores, assim, eu sempre acho tudo muito desequilibrado. Eu acho que precisava ter um equilíbrio maior aí. Mas fora isso, eu tô gostando muito. As cores são bem intensas, são muito bonitas. Tem aí pra você fazer bastante coisa, que nem... Tem vários tons de pele, né, que dá pra encontrar aqui, tá vendo? Tem tom de pele claro aqui, mais amarelado. Tem tom de pele claro aqui, mais rosado. Aí você pega aqui, ó, um tom de pele um pouco mais moreno, que dá pra fazer sombra com esse aqui. Tem um tom de pele mais pro castanho, mais pro marrom. E tem também um que é numa base não tão quente, tá vendo? Um tom de pele mais frio. Tem os tons de pele mais escuros, então assim, tom de pele tem todos. Adorei, gostei muito. Tom de cabelo também, né? Dá pra fazer cabelo vermelho. Os cabelos coloridos, óbvio que tem pra tudo. Dá pra fazer o cabelo de todos os tons de castanho. Dá pra fazer cabelo de vários tons de vermelho. Dá pra fazer um cabelo loiro dourado. Eu só achei que, né, como eu falei, faltam as cores pastéis. Então faltou um amarelo pastelzinho pra fazer aquele loirinho bem clarinho. Mas, e eu gostei do resto, assim. Tem aqui pra gente fazer bastante coisa. Dá pra trabalhar com cores da natureza aqui à vontade. Tá bem bonito, assim. E eu senti falta também de um lilás. Então a gente tem roxos bem intensos aqui. Passa pelo magenta. Aqui a gente tá chegando perto do lilás. Eu nem sei se o nome dessa cor é lilás. 271. Não, é lavender. Eu acho que nem tem o lilás. Ah, tem. O lilás é o 2582. Esse é o lilás. Entendeu? Então, acho que nos tons mais claros eles falharam. Depois eu vou olhar se tem um kit da Evoque que tem tons mais escuros, tá? Agora, colocando um pouquinho de lado esse kit da Evoque que a gente tá trabalhando, eu vou testar a caneta que eu falei que eu ia trazer. É essa aqui, a Multimark da Faber-Castell. Eu comprei essa caneta na esperança dela ser um dupe da Posca. Porque a Posca, gente, ela é maravilhosa, maravilhosa. Só que ela é super cara, né? Pra quem usa isso profissionalmente, sucesso. Agora, pra quem não usa, dá uma dor no coração da gente ver R$35 em uma só caneta. Então, eu tava procurando opções, né? Eu achei essa aqui, a Pen Touch da Sakura. Eu gosto dela, acho ela muito boa. Mas ela, diferente da Touch, é muito difícil da tinta sair dela. Eu vou mostrar pra vocês. Então eu tava procurando outra, assim, porque ela cobre bem, ela é grossa, ela, né, desempenha bem. Mas fazer a tinta sair dessa caneta é um sacrifício, de verdade. Essa daqui eu não sei, eu preciso testar. Então eu vou abrir. Eu já ativei ela, mas eu mostro pra vocês como é que ativa. Ó, ela vem com encaixes lá dentro, tá vendo? Pra ela ficar no meio. E aí aqui tem as... Nossa, pesadinho. E aqui tem as indicações das pontas que ela tem. Ah, eu não falei, né? Ela é ponta dupla. Tem uma ponta mais grossa e uma ponta mais fina. Então vamos lá. Cadê a minha folha pra... Aqui, ó. Vamos mostrar então a caneta de perto. Vamos lá. Faber-Castell.
Multimark Shaking Pen, branco 713. É o que tá escrito aqui. E aí tem composição, tem aqui do outro lado como que você faz pra ativar a caneta e tal, enfim. Aí, numa ponta, nós temos uma ponta bem fininha. Não sei se vai dar pra ver, olha lá, uma ponta bem fininha, né? Eu gostei muito dessa ponta bem fininha. E a outra ponta, ela é uma ponta bem grossinha, quer ver? Bem grossinha, bem grossinha. Olha lá. Dá pra ver? Ela é bem grossa. Essa ponta mais grossa, pessoal, ela é... Deixa eu ver aqui a medida dela. Tem a medida dela. 3.0 e do outro lado, que é a mais fina, ela é 1.0. E eu não sei se vai dar pra ver aqui na caneta. Aqui, ó, ela tem um indicador da quantidade de tinta. Aqui é transparente, ó. E é um indicador da quantidade de tinta. Não vai dar pra ver assim, peraí. Aqui, ó. Aí, ó. Essa parte transparente indica qual é a quantidade de tinta lá, ó. Olha lá. Não sei se dá pra ver a tinta se mexendo. Bom, enfim, se não dá pra ver, vocês vão acreditar em mim. Acredita em mim que dá pra ver. Tem aqui um indicador mesmo. É que tá difícil de ver mesmo agora que chacoalhou, né? Mas quando você vira assim, ela vai fazendo bolinhos. Você consegue ver a quantidade de tinta que tem. E aí, a premissa tem que chacoalhar. E essas canetas, elas têm que chacoalhar muito, 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 muito bem. Porque ela meio que não desfaz, ela separa, né, aqui dentro o pigmento de um líquido que eu não sei o que é. Mesma coisa a posca, né, ó. Tem aquela bolinha aqui dentro pra chacoalhar. Aqui também tem a bolinha dentro pra chacoalhar. Essa aqui também tem. A bolinha eu não sei se é de metal, eu sei que tem. Você sente ela aqui dentro, ó, quando você chacoalha. E aí tem que chacoalhar bem, 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 bem para não ter problema. Depois que a tinta saiu meio aguada, a tinta não saiu branca suficiente. Meu, chacoalha, chacoalha, chacoalha. Vou ficar chacoalhando aqui, peraí. Ai, vou chacoalhar a posca também. A posca não precisa tanto, né? Vou chacoalhar essa pura. É pra vocês não dizerem que eu não chacoalhei no teste, hein? Vamos lá, eu separei aqui dois tipos de canvas, né? De swatches mesmo pra gente usar. E aí, aqui a gente vai comparar as três. E antes eu vou testar essa daqui individualmente, tá? Pra você começar a usar, o ideal é ativar ela apertando a ponta. Ó, saiu um monte de tinta aqui. Eu já tinha ativado, né? Falei pra vocês, já tinha ativado. Mas agora que saiu aquela quantidade enorme de tinta, eu vou escrever, né? Vou desenhar. Ó, ela começou bem e foi ficando bem transparente. Não sei se dá pra vocês verem. Essa ponta fina fica bem transparente. Eu acho que você tem que fazer as coisas mais pintadinhas assim pra ela ficar mais branca, ó. Tô fazendo redondinho assim, ó. Pra ela ficar mais branca. A ponta fina é bem transparente, galera. Vamos escrever Gabi aqui. Se eu não passar várias vezes, não vai aparecer. Ó, bem fraquinho, bem fraquinho. Olha lá, ó. Pra vocês não tá aparecendo tão fraquinho, né? Pra mim aparece bem fraquinho. Agora a gente testa a parte da ponta grossa. Gente, a ponta grossa é bem grossa, tá? Apertei, ela já tá ativada. Eu vou até limpar o excesso de tinta dela aqui, ó, porque tá até vazando tinta, de tanta tinta que tá. Aí, vamos testar no rosa. Ó, essa aqui, ela sai bastante tinta. Mas a impressão que eu tenho é que a tinta é aguada, ó. Se você passar mais rápido... Não sei, eu achei essa tinta esquisita. Bem esquisita, tá? Sabe o que parece, gente? Parece leite talhado.
Quem já usou leite talhado pra fazer bolo Red Velvet? Mesma coisa. Igualzinho, gente. Igualzinho leite talhado. Mas, ó, se você passar várias vezes em cima, ó. Fui e voltei. 1, 2, 3, 4. E vou escrever... Não dá pra escrever nada que dê pra ler, né? Tentei escrever o nome da minha cachorra mais velha aqui, não deu muito bom. Mas, se você passa uma vez, ele fica, ó... Fica falhado, tá? Vou mostrar pra vocês de perto. Dá pra ver aí? Como fica bem falhado, onde eu passei várias vezes em cima, que é aqui, né? Nesse aqui, ó. Aqui eu passei várias vezes em cima, até que ficou mais branco, né? Agora, todos os outros que eu passei só a caneta, assim, tipo, passei, acabou? Tá bem transparentezinho. Esse é o desempenho dela, vou deixar ela secar aqui no canto. Aqui, a gente testa o que a gente já tem, ó. Posca, desempenho da posca, risco. Um risco mais demoradinho e volta uma vez por cima. E uma pintadinha assim, ó. Pronto. Vou testar no azul também. No azul, eu vou fazer pontinhos. E um círculo, sem passar por cima. Em todas, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Essa aqui é a que eu falei que é a mais chata, tá? Porque é difícil de fazer a tinta sair. Mas, enfim, um risco rápido. Opa! Aí. Um risco que você vai e volta. A tinta não tá querendo sair. Essa da Sakura, eu vou ser bem sincera com vocês, ela me irrita. E agora, essa daqui, que eu vou fazer um pouco com a ponta fina e um pouco com a ponta grossa, ó. Tá, ela não é o tubo da posca, tá, galera? Essa aqui é a real. Mas assim, eu já consigo imaginar que dá pra fazer várias coisas com ela. O fantasma, por exemplo, que a gente faz efeito de fantasma no Bobbie Goods. Nossa, ela ia pintar o fantasma de branco transparente, sucesso, assim. Eu acho que ela é uma parceira da Posca. A Posca faz o contorno, ela preenche de branco por cima, porque ela é realmente bem transparente, mas ela é branca. Ela não deixa de ser branca. Vamos lá. Acho que já deu uma secada, né? Deixa eu ver. Oi, amor de mãe, você tá me observando. Vamos lá, galera. Ó. Aí, ainda tem dificuldade, tá? De acertar a câmera. Vamos lá. Posca, como a gente já conhece, óbvio que ela não é perfeita, né? Então o círculo ali embaixo, eu teria que passar mais uma vez pra ficar bom. Peraí. A minha máquina decidiu cantar. Então, vamos lá. Vamos chegar bem pertinho, ó. O círculo da Posca, ele tá bem branquinho, perfeito, mas assim, teria que passar mais uma vez pra ficar perfeito, perfeito. Essa aqui do meio, vocês viram a dificuldade que foi fazer, né? Ela fica bem falhada, mas assim, você vê que a tinta dela tem uma boa cobertura. Então, se você tiver paciência, você consegue cobrir bem as coisas. É só que você vai levar o dobro do tempo que você usaria com a Posca. Essa daqui, nem quando fica bastante tinta no papel, ela cobre, tá vendo, ó? Ela continua meio rosada. Então, ela, pra cobrir, você tem que passar várias vezes e tem que tomar cuidado porque ela é bem líquida, bem líquida. Então, você vai passar assim, tipo, eu quero contornar. Aí, você vai passar, ela, ó, sobrou um monte de tinta aqui. Aí, você já tem que sair voltando a tinta pra cá, assim, pra não deixar a tinta extravasar pra algum lugar, porque ela é bem líquida, tá? Eu fiz um desenho, pessoal, eu vou manter isso daqui. Eu vou ver se eu consigo desenhar com isso daqui aqui, pra gente ir vendo as cores, né? Eu não vou conseguir desenhar com isso aqui. Mas eu fiz um desenho na folha de caderno inteligente, ó. Tá vendo? Ela tem aqui os negocinhos. E eu não vou tirar esse negocinho, porque eu quero voltar essa folha pro caderno inteligente. Então, galera, voltei. Vocês estão vendo mãos com unhas diferentes, blusa de frio, uma voz esquisitérrima. Aí o que aconteceu?
Eu mostrei aí o desenho que eu tinha pegado, né, pra poder fazer aqui o teste com vocês, justamente pra vocês verem que deu ruim. Vou colocar na direção aí o xizinho. Deu super ruim, porque eu nunca fiz isso, né? Como eu falei pra vocês, é a primeira vez que eu tô fazendo aqui esse tipo de vídeo e tal. E aí eu comecei a pintar o outro desenho com as canetas touch, né? Que eu comecei a pintar com a touch primeiro. E aí eu fui pintando o lado da Evoque com a touch. E aí não dá, né? Se um lado é Evoque, outro lado é touch, tem que ser um lado todo de Evoque e o outro todo de touch. Então eu terminei de pintar o desenho só a critério de portfólio mesmo, guardei. E fiz outro desenho aqui. Ela tá até sem sobrancelha, não terminei ela. Não terminei, né? E o que aconteceu comigo? Nós estamos num novo dia. Esfriou pra caramba. Eu tô meio sem voz. Tanto que eu vou aproveitar pra fazer essa parte agora de colorir. Pra ficar mais quietinha, né? Porque eu nem fiz live hoje. Pra ser bem honesta, bem sincera. Porque eu tô bastante dor de garganta. Bastante dor no ouvido. Então eu achei que era um bom momento pra gente gravar. Aproveitar pra terminar, né? Esse conteúdo que vocês já viram que... Quantos obstáculos, né? Gente, por favor, temos que terminar esse vídeo logo. Não aguento mais. Mas aproveitar porque é uma parte de colorir que dá pra eu ficar um pouquinho mais quietinha e acelerar o vídeo pra vocês, né? Então, eu vou colorir este desenho. Vamos lá. O lado da esquerda, eu vou fazer de canetas touch. Vamos lá, então. Esse lado aqui eu vou pintar com touch. Esse lado aqui com Evoque. Eu tenho uma dificuldade gigantesca de escolher as cores que eu vou pintar. Então, antes de começar isso aqui, eu já tinha dado uma olhada, assim, no que eu ia fazer. Eu tinha pensado em fazer uma pessoa de pele colorida, porque não sei vocês, mas eu não tenho dificuldade nenhuma em imaginar uma pessoa, sei lá, com a pele roxa. Pra mim tá tudo certo. Afinal de contas, né? Trazer Gabriela. Mas eu acho que a gente pode começar um pouquinho mais fiel à realidade. E depois a gente vai diferenciando nos próximos desenhos. Uma coisa boa de ter que fazer outro desenho, no caso, é que aquele outro eu já tinha contornado. E eu contornei com essa caneta aqui. E aí já fica de informação pra vocês, tá? A Identi Pen, que é essa que eu tô usando, da Sakura, é uma ótima caneta. Ótima mesmo. Mas ela não é a prova d'água, gente. Quando eu comecei a pintar o outro desenho, ele começou total a abrir o preto do contorno que eu fiz, sabe? Borrando com a tinta base de álcool dos marcadores. Tanto que depois eu contornei de novo com essa ponta mais grossa pra tirar aquele borrado em volta. Ficou bom, ficou bonito, deu pra resolver. O desenho tá guardado, tá uma gracinha. Primeiro desenho que eu fiz, que eu pintei depois nessa nova época agora. Então, agora eu vou colorir primeiro e vou esperar ele secar pra poder contornar. Porque aí a gente não tem esse problema de borrar, né? Porque as canetas mais claras, elas acabam ficando manchadas, né? De preto, a própria tinta. As mais escuras não, mas as claras ficam. Então eu vou tentar colorir mais quietinha e avançar o vídeo pra vocês. Sabe o que eu acho bem gostosinho? Eu vou deixar uma parte do vídeo aí pra vocês, que eu vou editar, né? Vou deixar ele mais rapidinho, passar mais rapidinho. Mas eu vou deixar um pouco pra vocês esse som aqui, porque eu acho que o microfone pega certinho. Tá vendo? E a chanfrada faz esse som certinho, né? A outra aqui, ó, já borrei o olho. A outra, a ponta fina, não faz tão certinho assim. Essa aqui faz bem certinho o barulho do marcador, o ASMR. Eu não sei vocês, mas eu acho tão gostosinho. Gente, eu não sei se vocês usam a Blender para apagar, mas eu vou usar aqui porque depois eu vou passar o cinza nesse olho. Não sei se vocês gostam de passar cinza no olho, mas eu não gosto de deixar o olho todo branco, eu gosto de passar cinza. Só que esse rosa vai manchar o cinza que eu passo porque ele é bem clarinho.
Eu vou aplicar um pouco da Blender aqui, só pra dar uma clareada nessa little cagadinha que eu fiz aqui. Eu tô fazendo sem me preocupar muito com a sobrancelha, porque depois eu vou fazer a sobrancelha dela na caneta preta mesmo. Nossa, ficou bastante escuro, né, galera? Vou tentar fazer um blend aqui. Mas tem que tomar um pouco de cuidado, porque a caneta touch, ela borra bastante, né? Eu tô usando, gente, um papel de gramatura 180, tá? E ainda assim vocês vão ver que ele vai ficar bem molhado. R$95, então, e lá vamos nós. Aqui, ó, apagou aqui a mancha que eu fiz lá no começo. Gente, eu não tô pintando um realismo, então eu não vou ficar fazendo olho com marcas e veias e parecendo um efeito de vidro. Eu tava fazendo um estudo sobre isso. Eu tenho até um desenho que eu comecei a pintar e tal, mas no lápis, no marcador eu nunca tentei. E aí, mesmo que fosse no lápis, preguiça. Eu gosto muito de uma coisa mais assim mesmo, sabe? Do jeito que... Ai, fizemos assim, ficou bom, gostou, que bom. Gente, a 91 não parecia tão mais escura assim. Eu tô dando sorte, né, galera? Nos tons que eu tô escolhendo. Aí agora a gente volta com esse. Preenchendo tudo de novo. E tentando fazer uma transição aqui entre o escuro e o claro. Ai, gente, eu achei que ficou lindo. Vamos fazer o nosso delineado bem laranja, bem laranja. Eu gosto de um delineado colorido, vocês gostam? Então, vou continuar pintando aqui. Vocês viram que eu terminei esse lado, né, da touch. Não sou só eu que tô doente em casa. Terminei esse lado da touch. Deixa eu até arrumar aqui um contorninho do olho. Mas já tá bem sequinha essa parte, assim. E aí, agora a gente vai pintar o lado da Evoque, tá? Só com o kit de canetas Evoque. E é isso. Eu vou tentar pintar o mais rápido possível e a gente vai separar as cores de acordo com o que eu pensei a hora que eu pintei esse lado. Bom, as cores estão separadas. Só mandar bala agora. E aí eu vou fazer daquele jeito. Eu vou ficar quietinha, pintar com calma, e se eu precisar falar alguma coisa durante a pintura, eu falo, senão vou dar uma aceleradinha no vídeo aí pra vocês não ficarem me assistindo pintar uma eternidade, ok? Bom, galera, como vocês podem ver, eu vou até tirar aqui, ó, essas folhas que estão atrás, que são pra gente não borrar, né, embaixo. Desenho aqui. Ó, tem uma parte da transferência, né, que não foi tanta de um lado, foi mais do outro. A touch até que não transferiu tanto aqui, mas assim, porque são as canetinhas que estavam acabando. Mas eu acho que eu já posso dar uma opinião. Não vai ser a opinião final, porque eu ainda vou contornar, que na verdade eu quero esperar secar
pra ver como é que vai ficar seco, bem seco, porque ainda tá molhado. Mas assim, o que eu tenho a dizer sobre a caneta em si, enquanto eu estava usando, é que alguns tons, eles são muito fáceis de você mesclar. Então, não é que nem a Touch, que a Touch, ela dá uma dificultada nessa mesclagem, né? Você tem que ficar lá no esfrega, 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 esfrega eterno, pra uma cor entrar um pouco na outra. Eu não achei tão difícil aqui, se vocês prestarem atenção, quando eu fiz os riscos do cabelo, e eu fiz esses riscos tão marcados assim, propositalmente pra testar, como que ficaria o resultado da caneta. Eu não sei se vocês lembram aqui, eu esfreguei bastante a caneta em cima, e mesmo tendo esfregado bastante, dá pra ver que ficou bem marcado, tá vendo? Essa aqui eu não esfreguei tanto, eu só fui passando, e conforme eu ia passando, elas já iam se mesclando muito bem. Apesar de agora, que já tá um pouco mais seca, tá aparecendo mais a marcação. Mas eu ainda acho uma marcação muito mais suave aqui, por exemplo, do que aqui, ó, na Touch. Então, essa mesclagem eu achei muito mais suave. Veja a mesclagem do olho aqui. Dá pra ver certinho que eu fiz o centro do olho de um marrom mais escuro. Mas o da Touch eu tive que esfregar pra ficar esse craqueladinho aqui. O da Evoque eu só passei uma vez por cima e já ficou. E aqui nessas cores também, ó. Mesclou bem o contorno que eu fiz com a cor mais escura. Achei ótimo. O que eu achei difícil foi de mesclar esse tom aqui, que é mais escuro do que esse, com esse. Esse eu achei bem difícil de mesclar. E o fundo do olho, porque eu não tinha um cinza mais claro do que esse que eu usei. Então eu peguei a Blender e fui tentando usar a Blender. Eu não achei que a Blender desempenha tão bem. Mas ainda assim é de uma ótima qualidade, eu achei muito bom. Em qualidade, elas são melhores do que a Touch. Como eu falei lá no começo, pegando na caneta, você já sente que ela tem uma estrutura melhor do que a caneta da Touch. E em desempenho, eu achei que, tirando algumas questões aí, ela desempenhou melhor do que a Touch também. Mas eu tenho uma consideração final. Gente, eu não sinto cheiro na Touch, nem se eu pegar ela aqui, ó, e botar no nariz. Tá bom, botando no nariz, eu sinto até um cheiro, mas me parece mais cheiro de tinta do que cheiro de álcool ou aqueles cheiros de canetão piloto, sabe? Essa aqui da Evoque, pondo no nariz, você já sente mais cheiro. Pintando, sobe o cheiro de álcool, assim, sobe de verdade. Então, não sei explicar porquê, se ela tem muito mais álcool na composição, se não é o mesmo tipo de álcool, que aqui é isopropílico, ali é sei lá qual. Eu sei que o cheiro veio bastante, assim, veio bem o cheiro. Mas eu gostei do desempenho delas. Agora a gente vai esperar secar bem. Eu vou voltar com a caneta preta pra contornar e fazer os detalhes em branco. E aí a gente encerra o vídeo, beleza? Então, seguimos no vídeo. Ok, galera, então, continuando aqui, eu vou... Acho que antes de contornar, eu vou dar uma apagadinha, né? Porque tem umas marcas de lápis. Agora, gente, eu não gostava de contornar desenho, sabe? Eu achava muito estranho contornar desenho, achava que ficava, sei lá, esquisito. Tinha que ser só o desenho pintado. Mas aí, sei lá, desenhando, eu não sei se também o gosto da gente muda com o tempo e tal. Eu agora não consigo imaginar o desenho sem contorno, assim. Principalmente feito com marcador, porque vocês veem como o marcador ele passa, assim, às vezes. Porque eu falei pra vocês, né, ó, dependendo do marcador, ele tem aquele... Ele sangra, assim, né, ele vai absorvendo a folha, vai absorvendo ele, e ele meio que vai... Não é escorrendo, tipo, vazando pros lados mesmo. E aí... Nossa, eu não tenho muito controle, assim, porque tem canetinha, né, tem marcador, tem cor que tá mais cheia, tem cor que tá mais vazia. E aí você tá usando uma que tá mais vazia, entendendo aquele controle, assim, indo daquele jeitinho. Aí você pega uma que tá mais cheia, você vai fazer do mesmo jeito, ela já ultrapassa, assim. E não tem muito o que fazer em relação a isso, sabe? E aí se você não coloca contorno, fica esquisito. E tem outra também, eu acho que no final,
O contorno faz toda a diferença. Ai, gente, eu preciso muito comprar um limpa-tipo pra não fazer esse esfarelado todo horroroso. Eu não sei se vai estar muito barulho aí pra vocês, porque tô gravando de dia, né? Eu tava começando a acostumar a gravar de noite ou no fim da tarde. E durante o dia, vocês sabem, né? Coisas são mais agitadas, tem criança brincando, tem pessoas existindo, gente vivendo, não é normal. Então, pode ser que vocês ouçam um barulho, mas aí a gente finge que ele não existe. Pode ser? Obrigada. Eu usei a régua aqui só pra fazer esse do meio, mas eu não vou usar a régua pra mais nada, não. É só porque eu queria que o do meio ficasse bem bonitinho. Eu vou usar essa caneta aqui pra contornar, acho que eu mostrei pra vocês, né? Dente Pen. Gente, eu acho ela maravilhosa, maravilhosa. E a gente não pode esquecer que depois que eu terminar aqui... Ai, uma lixa de unha. E aí minhas unhas. Depois a gente tem que testar essa aqui da Faber, né? Que é o outro objetivo do nosso vídeo. Então, vamos lá. Eu vou usar primeiro essa... Ah, essa aqui é a fina. E eu vou cortar ela aqui, ó, porque eu acho que ela deve estar cheia de tinta. Ela é um pouquinho difícil de abrir. Ó, aqui tá sem tinta. Tá, agora tá com tinta. Vamos lá. Eu vou fazer bolinhas aqui. Ó, 2 bolinhas no olhinho. Vamos ver como secam. Eu vou passar a parte mais fina, meio de lado assim, aqui no cabelo. Em algumas partes. Como se fosse um brilho, sabe? Aqui e aqui também, né? Só que aqui é bem menorzinho. Eu fiz ela com o nariz bem comprido, né? Eu gosto. Olha lá, no meio do nariz ficou branquinho. Gente, no final das contas eu achei que essa caneta ela não ia marcar bem, mas... rapaz... eu achei que não ia marcar bem, mas ela marca sim. E até que eu tô gostando, tá? E acho que é isso, não vai ficar colocando muito branco, não. Mas, gente, eu gostei como a caneta ficou, hein? Achei bem bom. Nossa, no final ela ficou com o olho bem maior, né? Ninguém é perfeito simétrico. Eu gostei. Eu gostei bastante de como assim se empenhou a caneta branca. Eu não acho que ela vai ficar branca, porque assim como foi nos testes, né, ó. Os testes estão aqui ainda, quer ver? Aqui, ó. Essa é a Faber, lembra? Então, você vê como ela fica bem translúcida depois? Eu acho que, com exceção do olho, que foi onde eu coloquei bastante, ela vai ficar um pouco translúcida ainda, sabe? É que o olho realmente eu coloquei uma gota, sabe? Mas o resto eu acho que ainda vai ficar um pouco translúcido. Mas ainda assim, eu achei que ficou bem bom. Não ficou aquele branco marcado, sabe? Que às vezes você quer um branco, bem sólido em cima. E às vezes não. Eu acho que essa daqui ela vai atender, assim, muito bem. Quando eu quiser algo diferente, quando eu quiser algo muito marcado, eu uso o oposto, que é isso. Bom, é isso, gente. Diz aí o que vocês acharam. Tá aqui o meu primeiro desenho. Pra não dizer que é o primeiro desenho depois que eu voltei a desenhar, esse é o segundo. Tem um que eu fiz antes desse, que é aquele que eu mostrei que eu comecei a pintar e pintei errado. E ele foi o primeiro desenho que eu terminei de pintar só porque eu desenhei, né? Vamos deixar guardado no portfólio. Mas acabou que eu não usei ele pra vídeo. Mas esse aqui é o primeiro oficial. Vamos assinar, porque a partir daqui virá a linha do tempo de como foi o avanço aí do nosso desenho, da nossa pintura. Tá bom? Isso aqui, depois de secar, vai pra pastinha.
Espero que daqui a um tempo a gente pegue tudo isso e olhe e fale: meu Deus. Meu Deus. E nada mais. Não vou me criticar porque pra mim isso aqui tá muito bom. Eu achei que eu ia fazer só um boneco de palitinho, tá ótimo. É isso então, galera. Muito obrigada pra quem ficou até aqui. Espero ver vocês no próximo vídeo. Não deixem, como eu já falei, de curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho, me segue, blá blá blá. Vocês já sabem o rolê. E também não deixem de participar das lives. Eu tô não só aqui como em outras redes sociais, que eu vou colocar aqui embaixo na descrição. E também vai ter os links de todos os materiais que eu usei nesses vídeos, tanto aqui na descrição, quanto no meu link na bio, que é do Linktree, que é onde eu coloco todos os links de materiais que eu uso, que eu recomendo, enfim. Tá bom? Beijinhos pra vocês, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!